Olá! Crise hídrica é um eufemismo para a velha falta d'água. E foi assim que o governo de São Paulo tratou o problema nos últimos anos, negando a sua existência. Mas a população sofreu com a falta do produto. A notícia dos reservatórios secos já não está nas primeiras páginas dos jornais, mas a preocupação permanece. Abril foi um mês atípico, com uma fortíssima onda de calor, antecipando a seca do inverno. Estamos ou não livres de um racionamento? A água é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Quem mais desperdiça água não é o cidadão comum, né? São as empresas produtoras de água. Por que em pleno século XXI a gente ainda não tem saneamento básico em todas as residências do nosso país? Quando você soterra os rios, quando você dá as costas, e estamos pagando um preço alto por isso. O governador Geraldo Alckmin jamais admitiu que São Paulo passou por rodízio e racionamento de água nos períodos mais críticos da seca no estado. Para ele, se havia um problema, já está resolvido. Tanto que suspendeu o fim do bônus para quem economiza e a multa para quem desperdiça. Numa canetada, a falta d'água acabou. Mas a realidade é bem diferente. A questão da água está resolvida. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, decretou o fim da crise hídrica em março, num encontro com empresários paulistanos. Mas essa água não está chegando às torneiras da população. Continua faltando. O coletivo Luta pela Água, que monitora o abastecimento na Grande São Paulo, afirma que o acesso à água, 4 meses depois da fala do governador, ainda não foi normalizado. Centenas de milhares de famílias na região metropolitana de São Paulo não vão concordar com essa afirmação do governador Alckmin. Simplesmente que todos os dias falta água para eles. Eles não têm água durante as 24 horas por dia. Então não tem como concordar com isso. Não tem água. Na prática, o fim da crise hídrica, por decreto, serviu apenas para acabar com a política de bônus e de multa implantada no auge do desabastecimento. Na época, quem gastava menos água do que a média mensal tinha desconto no valor da conta. Quem gastava mais era multado. Uma política oposta à que a companhia oferece aos grandes consumidores de água, como indústrias, shoppings, condomínios. Para esta fatia, vale a regra do mercado. O desconto é proporcional ao volume do negócio. Quanto mais água eles compram da Sabesp, maior o desconto no preço final. Teve um incentivo muito grande para a Sabesp buscar novos consumidores. Esses novos consumidores, essencialmente, os grandes consumidores, aí, indústrias que não utilizavam a água da Sabesp, usavam poços profundos, né, que o pessoal chama de poço artesiano, né? Teve uma política deliberada para ganhar esse consumidor para a Sabesp. Ou seja, é a política do mercado mesmo, de conseguir mais cliente. Ou seja, essa pessoa que não utilizava água potável passou a utilizar água potável para fins não potáveis. E essa água potável também falta hoje. Não é significativo, não é uma grande quantidade de água que esse povo usa, mas no final de 5 anos, aí, por exemplo, faz muita diferença. Mais do que decretar o fim da crise hídrica, Geraldo Alckmin garantiu que a situação não vai se repetir nos próximos anos. Isso é água para 4, 5 anos de seca. No verão de 2013 para 2014, que começou a crise hídrica, naquele momento, os 2 mananciais mais críticos, que são o Cantareira e o Alto Tietê, estavam com um volume aproximadamente 25% a mais do que estão hoje. Então, se por acaso tiver de novo uma estiagem, como teve naquela época, a situação vai ser muito pior do que era. Imagine piorar a rotina, que já foi extremamente difícil para quem sofreu com o desabastecimento. Tinha que levantar correndo, fazer tudo para não ficar a casa muito suja. Nosso especialista de hoje é mestrando em Planejamento e Gestão do Território.
Edson Aparecido da Silva é também coordenador da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental e membro do coletivo de luta pela água. Tudo bem, Edson? Tudo bem. A síntese de um artigo do Edson Aparecido diz que a nossa realidade hoje é sem bônus, sem água e com aumento de tarifa, e lucros e dividendos garantidos para os acionistas da Sabesp. Essa é a nossa triste realidade, Edson? Exatamente. As medidas que o governo adotou recentemente apontam para isso, né? Uma parcela importante da população continua tendo os problemas de restrição de abastecimento de água e agora com 2 agravantes. Elas perderam o bônus e vão enfrentar o reajuste de tarifas. É muito castigo para um consumidor, não é? Exatamente. Há milhares de quilômetros de rios canalizados em São Paulo. A cidade cresceu em torno dos seus rios, ou sobre eles. O líquido precioso por aqui tem o preço de uma joia. Por que a água custa tão caro, sendo que ela tem de graça na natureza? Então, essa é uma pergunta que a gente ouve muito, né? Agora, é importante que as pessoas saibam que quando você abre a torneira da sua casa e a água sai, ela passou por um processo de armazenamento, de captação, de tratamento, né? E que isso, evidentemente, tem um custo. Então, o que se cobra hoje com relação à água que a gente consome na nossa casa é uma tarifa para custear esses serviços. E essa tarifa você considera justa? Não, eu acho que a tarifa seria justa se o consumidor ele tivesse acesso 24 horas por dia, 365 dias por ano a esse bem. E mais que isso, se o esgoto produzido em função dessa água consumida fosse devidamente coletado e tratado. Aí sim a tarifa seria justa. Hoje você paga uma tarifa por um serviço que não é completo, eu diria. Existe uma voz corrente que diz que os governos investem pouco em saneamento básico, porque, embora seja essencial para a saúde da população, é obra que não aparece. Por que em pleno século XXI a gente ainda não tem saneamento básico em todas as residências do nosso país? Eu acho que por vários motivos. O principal deles é que o saneamento básico não entrou efetivamente na agenda dos sucessivos governos que passaram por Brasília, pelos estados e pelos municípios. Então, essa é a questão central. Existe uma dificuldade muito grande dos governos entenderem a relação que tem o saneamento com a questão ambiental e, sobretudo, com a questão da saúde pública. Né? Então, é sabido que quanto mais eu invisto em saneamento, quanto mais eu garanto água tratada para as pessoas, quanto mais eu coleto e trato esgoto, menos eu tenho que investir em saúde, né? Porque um dos motivos que geram um grande número de internações em hospitais públicos são causados por doenças de veiculação hídrica, né? E a situação do saneamento no Brasil ela é desigual, né? Os índices de coleta e tratamento de esgoto nas regiões norte e nordeste do país são muito menores do que os índices de cobertura de água e de esgoto na região sul, sudeste, centro-oeste e tal. Então, eu acho que falta ainda o saneamento compor a agenda de prioridades de políticas públicas nos vários níveis de governo. Cerca de 70 entidades da sociedade civil, integrantes da Aliança pela Água, lançaram uma carta aberta ao governo do estado pedindo a manutenção do programa de bônus para quem economizar água em São Paulo. Veja as razões. O sistema de bônus foi responsável por 30% da economia de água desde o início da crise. Gerou economia de 200 bilhões de litros de água em São Paulo.
A manutenção do programa de bônus e tarifa de contingência deve ser mantida, dizem as entidades, enquanto vigorarem as regras de restrição de retirada da água do sistema Cantareira, impostas pela ANA, a Agência Nacional de Águas, e pelo DAEE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo. Pedem ainda a revogação imediata da deliberação que autoriza novo reajuste anual tarifário. O índice de reajuste da água em São Paulo no mês de maio é de 8,45%. Quem economizou será duplamente castigado, tanto pelo fim do bônus quanto pelo aumento. É isso, né, Edson? A gente acha que a crise ela persiste, há uma sensação de que a crise passou, né? Passou, mas não é verdade, né? Então, a gente acha que um dos instrumentos importantes nesse período da crise foi a instituição do bônus como elemento incentivador para a redução do consumo de água. Então, quando o governo decreta o fim da crise e dessa forma garantir o fim da multa, né, a tarifa de contingência, como eles chamam, garantir o fim do bônus, na nossa opinião, na verdade, o governo do estado ele está mandando um recado para os seus investidores, né, que é para quem, na nossa opinião, ele gere a água e o saneamento no nosso estado, de que o governo está tomando medidas possíveis para retomar o caixa da empresa, para retomar o aumento da receita, o aumento do lucro e, consequentemente... Virou muito mais uma questão financeira do que de preocupação com as necessidades da população, né? Na nossa opinião, sim. Na nossa opinião, a gestão da água e do saneamento deveria ser conduzida de uma forma a tratar esses serviços como um serviço essencial, que não poderia estar vinculado à geração de caixa, à geração de ampliação de receita, de lucro e pagamento de dividendos para acionistas no Brasil e em Nova York. No próximo bloco, a cidade que se desenvolveu por conta de seus rios e córregos e que acabou por sufocá-los. Foi desejo das pessoas verem os rios canalizados e terem essa qualidade de cidade como a gente tem hoje.